Olá, gente. Aqui esta aula é para a turma do quinto ano, que esses dias vamos ficar sem aula. Então, todo encaminhamento vai estar aqui no nosso vídeo para a nossa primeira aula digital, tá certo? A gente começou dando aula essa semana lá na biblioteca sobre o gênero textual História em Quadrinhos. Tá aí, professor Carlos Júnior, disciplina Língua Portuguesa, tá certo? O que eu vou passar agora no início é revisando o que a gente já viu em sala. Inclusive, os alunos já têm no seu caderno esses primeiros slides. Aqui nós temos as características da história em quadrinho, que a gente explica aqui, que apresenta os elementos básicos da narrativa, ou seja, a história em quadrinho, o gênero textual história em quadrinho é um texto narrativo, conta a história. E como se conta a história em quadrinho tem um enredo, que é do que fala a história, enredo é do que está falando a história, os personagens, o tempo, em que época aconteceu, o lugar, o cenário, né? E o desfecho, que é o final da história. E apresenta também os balões de formas e tipos variados, que serve de suporte para o diálogo, né? A conversa dos personagens. E lá na frente vai dizer que tipo de balão ou de balões são esses. Aí nós temos aqui, ó, como fazer os balões. Esse primeiro balão aqui, ó, indica a fala do personagem, a fala normal. O balão em forma de nuvem indica pensamento dentro da história em quadrinho. O balão ali em forma de estrela, né, todo estrelado ele, em forma de grito, ou então sons que indicam som de pessoas brigando, né, tendo confusão. O balão todo tracejado ali é o cochicho, é um personagem cochichando. O balão que tem um coração é fala de personagem que está apaixonado, então falas românticas. E temos o balão também com a lâmpadazinha, que indica uma ideia, em que o personagem teve uma ideia dentro da história. Aqui, ó, mais características: as histórias em quadrinhos são consideradas texto literário de entretenimento, ou seja, tem como objetivo divertir o leitor. Esse gênero textual é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão do leitor. Em geral apresenta uma linguagem mista, ou seja, é formada de linguagem de uma sequência de imagens verbais e não verbais combinadas, ou apenas de imagens visuais. A gente explicou em sala de aula que linguagem verbal é aquele texto que tem frases, né? No caso, a gente pode utilizar essa linguagem verbal também para quando a gente escuta um rádio, a TV, quando está escutando áudio. E na escrita, quando tem a frase, quando tem o texto escrito, é linguagem verbal. Linguagem não verbal é quando tem imagens, símbolos, desenhos. No caso da história em quadrinho, na sua maioria, é linguagem mista. Por quê? Mistura a linguagem verbal com a não verbal, tá certo? É o que está explicando aqui sobre a história em quadrinho, que é conhecido também como HQ ou HQs. Aqui nós temos exemplo de história em quadrinho, viu? Da Turma da Mônica, com os diálogos, com o balão de fala de personagens normais. Aqui nós temos já um exemplo de quadrinho sem frases. Por exemplo, no terceiro quadrinho aqui não tem frase, mas dá para identificar, entender a historinha, né? Aí no primeiro quadrinho, vou mostrar como um garoto moderno deve se portar nessas situações. Senhoras e senhores, o computador. Só que quando chega no quadrinho aqui não tem frase, não tem balão, mas dá para entender que ele não sabe ligar o computador. Onde é que eu ligo? Aí no final termina, né? Onde é que eu ligo? Mas no terceiro quadrinho dá para entender, mesmo sem o texto, pela imagem, que ele não está sabendo ligar o computador. Aqui é um quadrinhos só com linguagem não verbal, ó. É Luluzinha a caçadora. Ela sai a caçar, né? Borboleta, bate no ar, fica cheio de estrela. Ela imagina que a estrela é uma borboleta, pega, vai mostrar a bolinha, e bolinha sai dizendo que ela é louca, né? Que na verdade não tinha nada dentro. Veja que essa história em quadrinho não tem nenhum texto escrito, só o título lá, né? Que é Luluzinha Caçadora. Mas dentro da historinha mesmo não tem texto, ou seja, não tem linguagem verbal. Só é linguagem não verbal, mas se dá para entender a história. Essa atividade encaminhada, viu, gente? A primeira questão, vocês copiam na matéria do português. Quais são as características de histórias em quadrinhos? Tá lá no caderno. E é aqui no slide também que a gente revisou agora, tá bom? É só olhar no caderno e revisar esse vídeo, voltar,
faz as anotações adequadas. Com quais tipos de linguagem se faz essas histórias? Eu falei agora, né? Não vou repetir, é só voltar o vídeo e anotar essa observação, que eu expliquei o que era linguagem verbal e não verbal, e mista. Quais tipos de linguagem se faz mais essas histórias em quadrinhos? Faça uma história em quadrinho envolvendo colegas de outras salas. No caso, essa é a última questão. Você vai fazer uma história em quadrinho envolvendo colegas da sua sala de aula e de outras salas. Deve ter no mínimo 8 quadrinhos. Crie um título para sua historinha, tá certo? E lá embaixo, depois que terminar a historinha, coloque o nome do autor, que no caso é você. No caso, gente, você pode usar diferentes tipos de balões na sua historinha. Pode usar o balão de personagem, o balão de pensamento, o balão de grito, do jeito que você achar melhor a sua historinha. Tem que ter tem que ser uma história com coerência, tá bom? Você faz essa atividade e posta no grupo. Pode fazer no caderno mesmo, tá bom? Pode fazer no caderno na matéria de português. Essa atividade a gente vai corrigir digitalmente. Até logo, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo pelo Zap e a gente tira as dúvidas.